Muito bem, gente, nós estamos começando o programa Trocando Ideias, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Eu tenho o privilégio de ser cooperador com ele no pastorado desta igreja. A igreja de Pinheiros hoje é uma igreja referência no Brasil, como uma igreja missionária, uma igreja que investe mais de 70% do seu orçamento na plantação de novas igrejas, na revitalização de igrejas, investindo nos campos missionários, Brasil afora e fora do Brasil. Uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, uma igreja que tem cuidado de famílias, uma igreja para você, uma igreja para a sua família. Se você está em São Paulo, procurando uma igreja bíblica, viva, dinâmica e missionária, queremos ser a sua igreja. Se você está desigrejado, venha para cá, venha caminhar conosco. Nós queremos ajudar você nessa jornada da vida cristã. O programa Trocando Ideias, ele tem um propósito bem específico: responder algumas perguntas que nos são enviadas, que pode ser, de repente, a sua pergunta. No programa de hoje, nós vamos tratar de 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: pastor, eu sou católica, mas eu não consigo acreditar, venerar, nem mesmo orar aos santos. Eu devo sair da igreja católica? Veja bem, nosso papel neste programa não é dizer saia dessa igreja para aquela igreja, porque nem sempre mudança de igreja resolve o problema espiritual de uma pessoa. O que, na verdade, você precisa ter é o princípio de ter uma igreja comprometida com a palavra de Deus. A base da nossa fé não é igreja, não é denominação, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e de prática. Eu devo buscar uma igreja, seja ela qual denominação for, que realinhe ou alinhe toda a sua doutrina e toda a sua prática de acordo com a palavra de Deus. A pergunta que eu faço é essa: a Bíblia ensina a veneração dos santos? A Bíblia ensina a veneração de imagens? Ou a Bíblia ensina que eu devo orar ao santo A, B, C ou D para que ele interceda por mim diante de Deus? A Bíblia não ensina isso. O que a Bíblia ensina é que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que a Bíblia me ensina é que só Jesus pode reconciliar você com Deus. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, sempre que uma igreja está ensinando algo que vai de encontro, chocando-se com as Escrituras, se eu estou com a minha consciência iluminada pelas Escrituras, acho que ali não deva ser o lugar onde eu devo crescer, criar meus filhos e viver a minha vida espiritual. Quando Lutero, na Dieta de Worms, lá em 1521, foi conclamado a negar o que escreveu ou a renegar as suas convicções, ele disse uma coisa muito importante: a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar. Porque não é lícito a um homem agir contra a sua consciência. Aqui fico, aqui me firmarei, e que Deus me ajude. Então examine tudo que você está crendo lá ou ensinando lá. Tem apoio nas Escrituras? Está fundamentado nas Escrituras? Seja esta ou aquela igreja, não estou defendendo nenhuma nem outra. Qualquer igreja que não estiver ensinando fielmente as Escrituras
não é um lugar nem para você, nem para mim estarmos. Segunda pergunta. Pastor, após a sua morte na cruz, Jesus desceu ao inferno e arrancou o aguilhão da morte. Explique, por favor, essa passagem bíblica. Bom, na verdade, não está escrito isso aqui na Bíblia, que Jesus desceu ao inferno e arrancou o aguilhão da morte nesse sentido aqui. Quando a Bíblia fala que Cristo desceu aos mortos, aliás, essa expressão, desceu ao Hades, é uma expressão do credo apostólico. Mas o que significa desceu ao Hades, desceu ao inferno? Os reformadores, os estudiosos mais confiáveis das Escrituras, afirmam que descer ao Hades ou descer ao Hades aconteceu na cruz. Foi quando Jesus, sendo santo, se fez pecado por nós. Foi quando ele, sendo bendito eternamente, foi feito maldição por nós. Foi naquele momento em que o próprio Pai escondeu o rosto dele e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Quando o próprio sol apagou a sua luz em pleno meio-dia, havendo trevas sobre a terra, naquele momento em que ele assume o nosso lugar, carrega no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e quando ele morre pelos nossos pecados, sorvendo cada gota daquele cálice amargo, da ira de Deus, que devia cair sobre nós, caiu sobre ele, foi nesta agonia da cruz, não do sofrimento físico apenas, mas do sofrimento moral, onde ele assume o nosso lugar, morre pelos nossos pecados. E assim ele arranca o aguilhão da morte, porque ele entra nas entranhas da morte, mata a morte e inaugura a imortalidade quando ele ressurge ao terceiro dia. Então, foi essa experiência dele na cruz que nós entendemos que ele ali desceu ao próprio inferno. Terceira pergunta. Pastor, como Deus falava ao povo no Antigo Testamento? Bom, está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o seguinte: Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Agora ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A revelação de Deus foi progressiva. E progressiva até Jesus, e não depois de Jesus. Deus falou muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras, Deus falou aos pais pelos profetas. Então Deus levantou profetas, Deus usou profetas, Deus usou vários métodos para que esta palavra profética chegasse ao povo. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Por isso que esta revelação foi progressiva, fragmentada, parcial, até que a revelação de Deus se torna plena, se torna completa em Cristo. Agora o Verbo se fez carne. Agora Deus habitou entre nós. Agora nós vemos a glória de Deus na própria pessoa de Jesus. Porque ele diz: quem me vê a mim vê o Pai. Então não tem mais novas revelações e nem mais revelações progressivas. A revelação fechou em Cristo. Cristo é a plena revelação de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a própria exegese de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, nós não podemos esperar novas revelações além da máxima revelação de Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias. Se você tem sua pergunta, manda para cá.
teremos prazer em respondê-la. Eu quero agora aproveitar o momento para lhe fazer um convite, para você vir nos visitar, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. É uma igreja dinâmica, nós temos cultos todos os domingos, a partir das 8 da manhã até as 7 da noite. Nós temos 4 cultos e 2 escolas bíblicas dominicais. Às segundas-feiras, às 20 horas, nós temos o Conexão com Deus. Na terça-feira, nós temos 2h30, Mulher e Esperança. Temos a quarta-feira, quinta-feira. A igreja é uma igreja de portas abertas e dinâmica todos os dias, atendimento todos os dias. Uma igreja generosa que tem distribuído, para você ter uma ideia, mais de 80 mil cestas básicas nesse período de pandemia. Uma igreja que tem um canal de televisão web 24 horas no ar, todos os dias, para levar à sua família uma programação saudável, bíblica, para encorajar o seu coração. Se você não está inscrito no canal do YouTube da igreja, se inscreva, porque você vai receber todo esse acervo de pregações, de estudos bíblicos, de mensagens para abençoar a sua vida. Se você mora em São Paulo, venha para cá. Se você mora fora de São Paulo, participe conosco nas mídias sociais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Minha gratidão a você, Deus abençoe o seu coração, a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.